Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de João Pedro, né, o atacante da seleção brasileira. Eu acredito que hoje seja o jogo do Brasil, né, e muita gente cria expectativas, né, pelo qual vai ser a performance dele, se ele vai atuar de 9, se ele vai atuar de 10, mas o fato é que um dos atletas brasileiros que ganhou mais visibilidade nesse ano de 2025 é o João Pedro. Ele, inclusive, tem sido até o foco de muitas entrevistas. Isso muito se deve à transferência dele para o Chelsea, o impacto imediato que ele teve no clube londrino. Isso, óbvio, na Copa do Mundo de Clubes, ele já chega na estreia dele contra o Palmeiras, ele muda o ataque do Chelsea só de entrar. As pessoas já ficam, caraca, o João Pedro tá jogando muito, né? E assim, muita pessoa é fogo de palha, porque não falta de jogador chegar na estreia, ter impacto e depois sumir. Isso acontece com muita frequência. Vai o jogo contra o Fluminense, o antigo clube dele, já é titular, logo de imediato, o cara acabou de ser contratado. Entra 30 minutos, conquistou a titularidade. Basicamente isso, né? Joga lá a partida contra o Fluminense, marca 2 golaços, 2 gols impressionantes, né? E as pessoas já começam, caraca, tá jogando demais. Mas aí muita gente vai duvidar, né? Isso aí é só Fluminense, quero ver contra o PSG. Vai lá contra o PSG, marca um golaço e mostra muita inteligência, muita dinâmica, né? E na Premier League tem até uma estreia que não é tão boa lá na primeira rodada contra o Crystal Palace, mas depois disso, 1 gol e 2 assistências com o West Ham jogando de 10. Aí marca um gol de centroavante também contra o Fulham para abrir o placar, que é ali na bola do escanteio ele conseguindo um cabeceio, né, para marcar e abrir o placar para o Chelsea, né? E assim, 2 gols e 2 assistências nas 3 primeiras rodadas e eleito o jogador do mês do Chelsea, podendo ser até mesmo o jogador do mês da Premier League. Não sei se vai ser ele, né? Porque tem concorrência, o próprio Grealish com 4 assistências aí logo nos 3 primeiros jogos de Premier League é um forte candidato, mas fato é que assim, o João Pedro é um cara que silenciosamente foi crescendo e hoje é o atacante de um dos principais clubes do futebol europeu. E a verdade é que ele está começando a entrar até num debate. Será que ele é craque já, né? E é um cara que fez uma gestão de carreira muito inteligente e que eu acho que, assim, muita gente questionou, mas é um cara que não quis queimar etapas, foi no passo a passo, aguentou as críticas, calado, ele foi lá crescendo pouco a pouco e hoje é um jogador pronto para estar no Big Six. Chega no Chelsea pronto, né? Sem precisar de uma enorme lapidação, como acontece para quase todos os atletas que eles contratam, né? Olha, por exemplo, o Jamie Gittens, né? Ele vai precisar de grande lapidação antes de ser um cara produtivo de maneira constante lá. A mesma coisa você pode dizer de vários outros atletas, como é o caso agora do Alejandro Garnacho, o Jorel Hatto, que também vai para o Chelsea. Vários atletas lá vão precisar de lapidação imensa, né? Tipo, vai demorar até se tornarem, assim, peças confiáveis. O João Pedro, ele fez, assim, ele se destaca no Fluminense, né? E ele é um exemplo de gestão de carreira porque um cara do talento dele, com 17 anos, fazer o que ele já fazia no Brasileirão, é um cara que já podia atrair interesse de grandes clubes. Isso não é uma coisa de hoje. Óbvio que hoje acelerou esse tipo de processo, né? Muito mais olhos nos clubes europeus aqui do que existia antes, né? Mas o cara escolhe ir para a segunda divisão da Inglaterra, para o Watford. Parece uma escolha ilógica, mas ele compra isso porque ele quer um lugar onde ele teria tempo para se desenvolver, para crescer. Se ele fosse direto para o Chelsea aos 17 anos, ele teria titularidade? Não. Ele teria titularidade igual o Endrick está tendo no Real Madrid. O Endrick é um talento maior que o João Pedro era, mas olha o que está acontecendo com ele. Ele está num clube que, assim, ele não tem que disputar a titularidade, como acontece lá, eu vou dizer, no Palmeiras, contra o Rony. É o Mbappé. É gente muito boa. E o Real Madrid está sempre contratando gente de muita qualidade, que quase sempre está mais pronta para esse ambiente do que o Endrick. E aí o cara sofre, né? Agora, olha para o João Pedro, foi titular lá no Watford, 2 temporadas lá, as 2 temporadas pouco a pouco crescendo, evoluindo, e aí você vê ele indo para o Brighton, vai para um clube de médio escalão, também é titular, vai pouco a pouco melhorando, e nessa última temporada na Premier League com o Brighton, mesmo em um sistema, ele mudou os sistemas, uma hora foi o De Zerbi, agora foi o Hustler, e assim, 10 gols, 7 assistências, são números legais e cumprindo várias funções diferentes, né? E as referências que ele tem sempre são atacantes completos, um cara que está tentando trabalhar cada aspecto do jogo. Ele vai para o Chelsea, você vê as declarações dele, são de muita maturidade, né? Tipo, óbvio que você pode discordar uma coisa, ele fala que hoje o 9 tradicional, aquele que só ocupa espaço na área, que está ali só para definir, é um conceito ultrapassado. Eu acho assim, tem gente que faz funcionar. O Haaland é assim e faz funcionar, entende? Vamos ver se o Gyökeres faz isso funcionar lá no Arsenal, né? Eu não acho que isso é um conceito ultrapassado. Existe quem faz isso sair do papel com efetividade, e existe quem não faça, né? Mas a questão é a maturidade dele, né? Tipo, até das declarações de falar
O Enzo Maresca, ele dá ótimas instruções, gosta de um técnico que corrige os problemas dele, porque tem muito jogador que não gosta de ser corrigido, de falar, o cara tá querendo me dizer que eu não sei fazer isso, etc. E ele fala, você tem que ser mais letal ali, corrigir um posicionamento. E assim, o cara que sabe ouvir, um cara que sabe trabalhar, é um cara que pouco a pouco vai melhorando. E hoje, aos 24 anos, olha o atleta que ele se tornou, né? E assim, o cara virou uma pessoa que coloca-se muita expectativa nele. E assim, isso é importante, gente. Um atleta tem que saber ouvir, tem que saber melhorar. E ele tem que entender que não pode se queimar etapas, né? Tipo, ele tem que entender o momento certo para crescer e evoluir. Eu acho bacana que o João Pedro está fazendo isso, mas muito e muito bem. E hoje a gente viu um cara assim, que mostra cada vez mais estar pronto para o primeiro escalão no futebol. E agora a gente vai ver na seleção, agora com um técnico bom mesmo, né? Porque assim, a gente estava aí nesses últimos 3 anos de seleção, né? Agora tem o Ancelotti, que é maravilhoso, mas a gente ficou ali com Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior. Não dá, eu não consigo criticar os atletas, né? Tipo, com sistemas desses aí não tem condição, né? Agora a gente vai ter o Ancelotti e quem sabe agora o Brasil não começa a jogar futebol de verdade, né? Mas assim, é legal que o João Pedro te ofereça opções, ele pode ser o 9 que a gente precisa, ele pode ser o 10 que a gente precisa. Então assim, ele pode ser solução para vários problemas, eu tô curioso para ver como ele vai desempenhar agora, mas esse início de passagem no Chelsea é muito impressionante, ele vai mostrando cada vez mais ser um jogador que o que faltava talvez para o Chelsea e quem sabe ser essa peça importante para o Brasil que a gente não teve nos últimos anos, de um atacante goleador, tipo, a gente teve o Luiz Fabiano em 2010, foi bom demais, mas assim, de 2014 foi o Fred, em 2018 foi o Gabriel Jesus e em 2022 ali era o Richarlison, e assim, com todo respeito a esses atletas, mas eles não estavam à altura do Hexa, né? Não estavam à altura do objetivo final da seleção brasileira. Será que o João Pedro vai estar à altura? A gente não sabe. Mas o que ele construiu como carreira, né? Tipo assim, com paciência, tem que ser exemplo, porque muita gente vai pegar nos esportes e pega como exemplo Carlos Alcaraz no tênis, né? Agora tem o Sinner, etc, né? Eles pegam como exemplo esses fora de séries, né? E Kylian Mbappé, entende? Mas esses caras são exceção da regra. O Lamine Yamal tá pronto com 18 anos, gente. Você não pode exigir isso de outros atletas, porque é um negócio muito surreal, é um negócio que você não tem muito precedente, né? Você conta nos dedos gente que tá pronto nessa idade. Eles não são a regra. A maior parte dos atletas são muito talentosos, mas precisam de tempo para crescer, para evoluir, para se tornarem atletas realmente de primeiro escalão. Isso não é algo que acontece no estalar de dedos. Tem gente que precisa de tempo. E o João Pedro é uma definição perfeita de gestão de carreira de um cara que deu o tempo para evoluir, se lapidar e se transformar em um jogador pronto. E assim, demorou 4 anos no futebol ali europeu, na segunda divisão do Watford, para a primeira divisão do médio escalão com a Premier League, com o Brighton, para hoje ele ser o cara do Chelsea. Tem gente que não tem essa paciência, que não espera o suficiente para estar lá. E assim, tem horas que você tem a pressa, dá certo, tem horas que dá errado, mas aí a gente vê. Hoje ele é o jogador que o Chelsea precisa. Ele é fundamental para o sucesso do Chelsea nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Então, vamos ver aí se ele vai ter o sucesso necessário e, obviamente, vai ser o cara que não só leva o Chelsea para outro patamar no ataque, como parece que ele está levando até agora, ou como o cara que pode levar, quem sabe, o Brasil para o próximo nível ofensivo, porque eu acho que a gente tem que seguir em frente. Eu não acho que o Brasil tem que ficar olhando, quando o Neymar voltar a gente vai, não. Olhe para frente, foque no que a gente tem agora em mãos para o futuro, porque tem qualidade. A gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rafinha, a gente tem lá o Rodrigo, e a gente tem o João Pedro. Sim, dá para fazer um ataque muito bom com esses caras. Mas basta ali organizar e basta os jogadores acreditarem que podem estar à altura desse desafio. Então, assim, vamos ver. Mas me empolga ter jogadores desse jeito e acho que a gente precisa espelhar mais nisso, né? Porque muitos jogadores têm um talento necessário, mas são muitas etapas que são necessárias para transformar o talento no verdadeiro potencial. Eu acho que o João Pedro é um bom caminho que os atletas têm que usar como exemplo, porque não dá para usar talentos sempre os mais extraterrestres, porque aquele negócio, né? Tem gente que nasce com dom, tem outros que têm talento e para chegar naquele nível tem que se fazer o atleta, né? Por exemplo, o Djokovic é um cara que se fez o atleta, né? No meio de, por exemplo, o Federer é um cara que tinha tanto talento natural que era difícil bater de frente nisso, né? Aí o cara se construiu atleta fisicamente, foi evoluindo tecnicamente, escolheu um monte de técnicos e para transformar no atleta que ele virou, levou tempo. O cara foi muito menos precoce que o Nadal e o Federer. Mas ele, depois que foi lapidando, foi dedicando esse tipo de ética de trabalho insano, né? Ele virou o que virou. Então assim, até hoje, aos 38 anos,
o cara só tá atrás de Alcaraz e Sinner, que são os talentos fora de série que a nova geração gerou. Porque se não é isso, o cara ainda estaria dominando o tênis. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.